Olá, tudo bem? Então, hoje vamos dar continuidade ao estudo das cartas, da Igreja de Apocalipse que foram direcionadas, às 7 igrejas da Ásia. Nós vimos sobre Éfeso, vimos sobre Esmirna, e hoje eu quero deixar sobre a Igreja de Pérgamo, É uma carta bem interessante, tem várias coisas a respeito dessa cidade que nos chama a atenção. E principalmente em relação aos crentes daquela época que não desistiram de sua fé, mesmo em meio a tanta idolatria presente nessa cidade. Está ainda no livro de Apocalipse, mesmo no capítulo 2, a partir do versículo 12, eu vou ler alguns versículos que diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas que era um cristão que era muito fiel a Cristo, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Depois eu vou lendo o restante no decorrer do vídeo, É muito importante e é uma igreja que traz um exemplo muito forte para nós, para os dias de hoje, relacionado ao dia de hoje. Lógico, é uma carta direcionada à igreja naquela época, mas que serve para ser utilizada nos dias de hoje que nós vemos acontecer, Pois a Bíblia, ela é a palavra viva e eficaz que vai servir para nós em todos os tempos, independente da circunstância, independente de momentos que estamos vivendo, independente da cidade, da cultura, A palavra de Deus é aplicada em todas as épocas e serve de exemplo para nós. Lógico que são situações que ocorreram anteriormente, em um outro tempo atrás, e que serve para ser aplicada nos dias de hoje, Sabemos que essa carta foi escrita por João na ilha de Pátimo, E ele recebeu essas revelações e foi passada, inspirado, lógico, por homens inspirados pelo Espírito Santo, e nos deixou essa advertência. Bem, essa igreja, quanto à igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, ela foi construída sobre uma colina, cuja altura chegava aproximadamente uns 300 metros, acima da região, sendo, portanto, uma das fortalezas naturais daquela época. Era uma cidade bastante sofisticada, era o centro da cultura e da educação grega, ela era uma cidade muito rica, mas também um centro onde tinha 4 tipos de seitas, naquela época. E essas 4 seitas idólatras era direcionada a Zeus, a outra a Dionísio, Asclépio e Atenas. Eram as 4 seitas existentes naquela época dentro da cidade de Pérgamo, E o principal deus dessa cidade era Asclépio, que era simbolizado através de uma serpente, Era o deus que, vamos dizer assim, que era mais adorado, era o principal, ali dentre eles. E era considerado o Deus que curava as enfermidades, Tanto que conta a história que vinha pessoas de todas as partes, de todos os lugares, para poder prestar adoração, a Asclépio, que era um Deus muito importante. Então, a gente de todas as partes procurava, Pérgamo para poder prestar suas adorações, prestar sacrifícios a esse Deus, para poder ter alívio dos seus males. Assim como os romanos, naquela época usavam, a espada para poder impor a autoridade de Roma sobre, o povo, para poder impor seu juízo sobre o povo, a espada de Jesus, nesse versículo deixa claro, uma espada de 2 fios, também estar bem afiada sobre o povo para poder mostrar justiça divina, representando, a supremacia total, a autoridade, o supremo juízo de Cristo, de Deus, sobre os povos que se declinam ao mal, que se declina, a fazer coisas que são horrendas aos olhos de Cristo, assim como esse povo fazia. E ele também, pode representar uma futura separação entre os crentes, e os incrédulos, essa autoridade de Cristo. E os incrédulos jamais, poderão experimentar a eterna recompensa que tem de viver com Cristo, viver com Deus, Existe esse diferencial entre o crente e o incrédulo, essa separação,
né, digamos assim, e a futura, né, por vir de céu e inferno. E o que acontece? Embora cercada por tanta adoração a Satanás, né, tendo o imperador romano como um deus também, a igreja de Pérgamo, ela não recusava, não renunciava à sua fé, ela continuava firme em seus preceitos, independente, né, da figura principal ali, está inclinada totalmente para a adoração a outros deuses, prestando culto a outros deuses, uma população totalmente idólatra, né, prestando sacrifícios, orações, oferendas, né, para outros deuses, porém a igreja de Pérgamo, ela continua ali firme em seus propósitos, que é adorar a Cristo. A exemplo disso, né, lá no versículo 3, quando cita o nome de Antipas, né, Antipas, minha fiel testemunha, né, deixado bem claro, né, que existia este homem, né, não tem muito detalhe sobre a vida dele, mas que ele foi martirizado, né, mas mesmo assim ele continuou fiel, né, e continuou firme contra essas intensas provações e perseguições e tentações dentro daquela sociedade, né? Ele preferiu a morte do que negar Cristo, se corromper, se prostituir, né? Utilizando para si outras imagens, né? Adorando a não ser a figura de Cristo. No versículo 14 diz assim, ó, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. O qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Né? Esse versículo 14, né, a gente já vê que existe, né, entre os cristãos um campo para diferença de opiniões em algumas áreas, né, com várias formações ideológicas, com várias linhas de pensamentos, né, mas isso não importa, eu já falei aqui outra vez sobre isso, o que nos importa, né, é sabermos que a palavra de Deus é viva e que é eficaz, que a palavra de Deus, né, ela não tem controvérsia, né, que o que nos importa é estarmos preparados, é vivermos a palavra de Deus como ela é, como ela nos ensina, para que nós não venhamos, né, desviar dela em nenhum momento e termos a certeza, principalmente, de nossa salvação, né, porque sabemos, eu já coloquei também isso, que o caminho é estreito, não houve reforma na porta, né, a porta é estreita, continua estreita, vai continuar sendo estreita, e se quisermos passar por ela, é necessário deixarmos de lado tudo aquilo que sacia os desejos carnais e passarmos a viver a vida espiritual com Cristo, né? É necessário abrir mão daquilo que o mundo nos oferece para que nós possamos ter uma vida espiritual com Cristo. Né? Como eu disse, a cidade pode, ou a nossa, vamos supor, a nossa cidade, no caso, ou qualquer uma outra, ela pode não ter festa dedicada a ídolos, né? Mas provavelmente nela vai existir outros tipos de pecado, como a corrupção, mexericos, fofoca, luxúria, gula, né? Avareza, outros tipos de pecados, né? Mas o que é importante para nós é que nós procuramos a não tolerar tais pecados, né? Sobretudo, né, a não tolerância à pressão que o mundo faz sobre nós. Talvez achando que nós somos antiquados, que somos quadrados, né, que nós precisamos abrir mão de certas coisas, de se tornar uma pessoa mais aberta, mente aberta, né? Mas aí que está, não darmos ouvido a essa voz e sermos mente aberta, sim, mas para ouvirmos a voz de Cristo. Balaque, né, a pessoa que é citada nesse versículo que eu li, no versículo 14, ele era um rei que tinha, né, medo que os israelitas naquela época, que cruzava, né, o seu país para poder alcançar a terra prometida, ele tinha medo, né? Então o que é que ele faz? Ele contrata Balaão para poder lançar maldição sobre eles. Porém, né, no início Balaão ele vai recusar fazer,
né? Mas uma grande oferta que é feito, né, é oferecendo uma grande quantidade de dinheiro a ele, ele muda então de opinião, né? Mais tarde a gente vai ver Balaão influenciou o israelita a voltar a adorar ídolos, né? A gente pode ter essa referência lá em Números 31 e 16, né? E lá eu acho que 2 Pedro 2:15 também, se não me engano, né? Mas o que nós devemos ver é que Cristo ele está repreendendo a igreja por tolerar aqueles que, como Balaão, levava as pessoas para longe de Deus. E hoje é o que acontece constantemente, né? Nós vemos exemplos constantes de pessoas que, em vez de incentivar as pessoas a continuar servindo a Cristo, continuar seguindo os preceitos bíblicos, de continuar ouvindo a voz de Cristo, a gente vai ver conselhos várias vezes, né, que nós recebemos de forma errônea para nos distanciarmos ainda mais de Cristo. O tal de não tem nada a ver, isso pode, né, muitas coisas que distancia cada vez mais o homem de Deus e pessoas, né, dentro das próprias igrejas, né, implantando o sistema que está corrompendo o homem, que está cada vez mais distanciando o homem de Deus. Né, uma das coisas mais relevantes que nós vemos no dia a dia, né, hoje, nós vemos várias igrejas que estão muito voltadas para louvor, para cantos, shows gospel, né? E as pessoas gostam dessas aparições, né? Pregadores, né, que cobram para poder fazer essas pregações. Se é uma igreja pequena, uma igreja que não tem condições, jamais vai ter aquele pregador. Isso eu estou colocando um dos exemplos. São várias coisas que nós vemos, né, dentro das igrejas hoje acontecendo, pessoas corrompendo, né, vendendo a palavra de Deus. Não são várias outras coisas que acontecem, que atrai, né, a parte carnal e vai morrendo, vai matando a parte espiritual. Estes, né, são um dos exemplos, dentre outros tantos que nós vamos ver, né? Porém, essa espada, né, que no versículo 16 volta a repetir de novo, representa o castigo de Deus, como eu já falei, contra o povo rebelde, contra a nação rebelde, contra toda forma de pecado, né? Então, que nós possamos, né, buscar, né, a Cristo enquanto se pode achar, que nós possamos nos arrepender, nos quebrantar, nos aproximar mais de Cristo, né, e arrependermos dos nossos pecados para que nós possamos alcançar a salvação. No versículo 17 diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer, darei o comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. O interessante no início desse versículo diz assim, ó: ao que vencer darei o comer do maná escondido. Lembra do maná quando o povo estava lá no deserto, que caía maná do céu para que o povo pudesse, né, se alimentar? Né? Esse maná, ele sugere um alimento espiritual que todo crente fiel receberá. Né? Quando os israelitas viajam em direção à terra prometida, eles recebem. Deus enviou o maná do céu, né, para que fosse o seu alimento físico. E ele, Cristo, então, nessa passagem, oferece para nós desse maná, que é o pão da vida, né, o alimento espiritual para fortalecimento, para crescimento espiritual. Nos concede esse alimento espiritual para saciar a nossa fome mais profunda, né? Fome espiritual. Assim como nossa carne sente fome material, né, o nosso espírito, né, a nossa alma também tem um versículo de a minha alma tem sede de ti, né? O nosso espírito também sente fome, o nosso espiritual sente fome de Cristo. Então é desse maná que a palavra nos fala, né? Nesse versículo nos fala para saciar a nossa fome espiritual, né? E que nós, né, assim como foi, né, o povo ali na igreja de Pérgamo, nós possamos ser também da mesma forma, fiel a Cristo, independente da quantidade de seitas, independente das linhas de raciocínios de A, de B, né, que nós não viemos desviar os nossos pensamentos, mas que nós possamos estar sempre focados em Cristo, né, que nós possamos leia a Bíblia, busca discernimento, ore, se tiver difícil de compreender, peça ao Espírito Santo para que possa ajudar, peça ao Espírito Santo que possa lhe dar discernimento, peça sabedoria espiritual para que você possa compreender. Tá? Leia 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes for necessário tal passagem para que você possa compreender e ter, né, ter a interpretação correta, que não venhamos distorcer a palavra, mas que nós venhamos vivê-la, né, e que nós possamos, né, deixar
que o Espírito Santo sempre venha falar aos nossos corações, estarmos livres, abertos para Deus falar aos nossos ouvidos, ouvir a palavra de Deus, ficarmos atentos aos acontecimentos, porque a Bíblia fala sobre os sinais, né, que nós possamos estar alerta e jamais não deixar nos corromper. Como eu falei, ali naquele tempo tinham 4 seitas, né, enganando o povo, vinha pessoas de todas as partes para poder cultuar, prestar culto àqueles deuses. As pessoas estavam enganadas, estavam cegas, né, espiritualmente, que nós não viemos ficar cegos, que nós não viemos deixarmos sermos enganados, né, abramos os nossos olhos espirituais, possamos enxergar o mundo espiritual, né, o mundo material é fácil de nós vermos, porque nós vemos com esses olhos aqui o que está além disso, né, quantas coisas que parecem ser boas que o mundo está oferecendo, aquelas bandejas prontas, arrumadas, bem ornamentadas, né, que fazem os nossos olhos crescer, né, para aquilo, né, mas que nós possamos ser vigilantes, constante, né, que nossa vigilância possa ser como é que se diz? Bem firme, que nós não venhamos ser arredios, que nós venhamos ter mais atenção, né, em tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que está à nossa volta, que nós venhamos abrir nossos olhos para que nós não venhamos cair nas tentações que o maligno nos oferece, que o maligno, né, nós sabemos que ele está ao nosso derredor, né, esperando para poder atacar, né? E quando ele ataca é porque ele já conhecia qual era a nossa fraqueza. Então, em cima de nossas fraquezas, ele constrói fortalezas, né? Ele vai armando até, sabe, é neste ponto que eu vou ganhar, é neste ponto que ele vai trabalhar. Então, vigiem, né? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus que o fortaleça, que o guarde, né? E que nós possamos sempre estarmos, né, atentos à voz do Espírito Santo, que nós possamos ter ouvido sensível à voz do Espírito Santo, né, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E estarei voltando com a 4ª carta, que Papai do Céu possa abençoar a todos, tá? Escutem, visualizem, mas não comentem e deixem o like também, tá? Fiquem todos na paz.